a querido Freire recebeu o nosso convite para estar aqui essa tarde, né, falando um pouquinho sobre uma crise, né, Freire, que nós estamos enfrentando esses dias no nosso país em todas as áreas, e eu tenho certeza que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, como crentes, né, temos que influenciar a nossa sociedade aonde nós venhamos a chegar. Por exemplo, né, eu, por exemplo, como um profissional que sou da área de técnico em eletrônica, eu tenho que influenciar meus colegas, você é um empresário, né? Meus colegas de trabalho. Eles, Auristela também, profissional na área de comunicação, influenciar, né? Querido Tiago, também trabalhando na área do comércio. E Deus nos chama com essa responsabilidade, né, Freire? De sermos sal da terra e luz do mundo. Que responsabilidade, né, Freire? Eu estava ouvindo, vindo para cá, nosso querido irmão, como é teu nome? Gleidson, louvando ao Senhor aqui de forma maestral e ao vivo, que é muito mais difícil, com canções assim tão belas. Eu vim dentro do carro arrepiando todo. Ele cantou uma de Álvaro Tito, que é antiga, e uma outra que eu nem sei quem canta aquela música, mas aquela música meio que é de todos nós, né? Mais que vencedores, né? E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como hoje nós produzimos música ruim no meio cristão? Então a gente tem que pensar, inclusive, como nós produzimos músicas e por que produzimos. Eu tenho feito muita pergunta, por quê, Alan? E você presenciou o pior momento da minha vida, de tudo, né? Da pouca vida que eu tenho, né? Eu sou um dos mais novos aqui. Né? Você não pode falar muito não, viu? E congregávamos juntos, né, Alan? Nós trabalhávamos juntos no setor 6, na coordenação, quando eu tive uma inflamação na medula. E na época, Alan, você sabe disso, eu já tinha uma carreira profissional consolidada, eu tenho um histórico profissional muito bom, eu tive uma experiência como oficial do Exército Brasileiro, onde eu tinha muito poder, eu tinha muito status e tinha um salário muito bom, isso muito jovem. Eu já congregava ali em Nova Descoberta 1, depois saí, fui para uma multinacional, onde eu tive uma formação profissional extraordinária, a empresa investiu mais de R$1.000 milhões só na minha formação, e eu comecei a olhar para tudo aquilo e falei, meu Deus, qual a conexão disso com a minha vida? Porque eu aprendi até então que eu tinha uma vida espiritual e tinha uma vida secular, então eu não sabia muito bem como aproveitar disso. E quando eu adoeci, ali em 2012, eu já liderava aqui no estado mais de 1.000 homens. Então eu fazia a gestão do negócio, faturava milhões na época, e aquele momento da minha vida foi meio que assim, eu fui obrigado a refletir sobre a minha vida, porque eu fiquei numa cama, onde a única coisa que funcionava era meu cérebro, né, que não parava, mas eu fiquei numa situação muito ruim, não podia mexer braço, perna, nada, até meus órgãos internos foram paralisando, e Deus me colocou ali do dia para a noite, praticamente numa cama, sem sofrer nenhum tipo de acidente, né, foi uma doença autoimune, meu próprio organismo me atacou. E aí eu comecei a refletir, eu já sempre fui muito envolvido com o Dejade, né? Nós trabalhamos juntos, e eu comecei a pensar, falei, meu Deus, por que fazemos isso? Por que eu trabalho com jovens? Por que o trabalho tem uma carreira tão estressante? E por que dessa enfermidade, no auge da minha juventude, ter uma experiência militar, tendo uma vida totalmente regrada? E você começa a fazer alguns porquês. E meditando em algumas passagens bíblicas, você vai começando a entender que fala, olha, você tem um trabalho legal na igreja, ajuda bastante e tal, mas falta um propósito. Falta algo que vai mudar totalmente a forma como você faz as coisas. Eu lembro que nós lemos aqui na vigília, mas é um livro que eu adoro, que é o livro de Atos, e no versículo 8, o autor diz o seguinte, contudo recebereis o poder quando o Espírito descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Nós estamos falando agora sobre missões. Sereis minhas testemunhas. Então o poder que nós recebemos não é só para a gente ficar cheio do poder dentro da igreja, mas para ser testemunha, e ser testemunha num lugar onde ninguém conhece esse Cristo. Isso é ser testemunha, porque ser testemunha aqui todos nós conhecemos.
Eu não sou testemunho de Cristo aqui porque todos nós conhecemos a Cristo. É tranquilo, né, Frei? É muito bom dentro da igreja, mas ser testemunha onde nós estamos. Aí parte, e eu falei, meu Deus, como eu perdi, Alan, oportunidade na minha vida, mesmo sendo cristão, de influenciar outras pessoas, porque eu não entendia que eu estava ali com esse propósito. Porque eu fazia uma separação. Eu estou aqui na igreja, eu tenho uma vida espiritual. Eu estou lá no meu trabalho no quartel, liderando uma tropa, e eu tive várias funções. Uma delas, a gente alimentava mais de 1.000 pessoas por dia no quartel. Então, eu chefiava toda uma equipe de soldados, cabos, sargentos, subtenentes, etc. Eu falei, meu Deus, é uma oportunidade que eu perdi. Eu influenciava, mas de forma assim, sem propósito disso, sem pensar, porque eu tocava uma vida de forma automática. Segunda-feira eu tenho que ir para o trabalho, tem que estar cedo, tem que estar fardado, barba feita, etc, etc. Mas não pensar estrategicamente como é que eu vou atuar no meu dia hoje para que eu influencie meu colega de trabalho, para que eu influencie um outro colega que trabalha numa outra empresa, que trabalha no outro quartel. Então eu passei e falei, meu Deus, eu quero a partir de agora, isso já vem um processo de quase 5 anos, a partir de agora, tudo que eu fizer, eu fazer de forma estratégica para que o teu nome seja agradecido. E isso muda muita coisa. Muito bem, meus irmãos, olha só o início aqui da nossa conversa com o Diácono Freire, falar sobre essa questão aqui de propósito, viver uma vida de excelência para glorificar o nome do Senhor, falar aqui em missão, falar sobre esse propósito maravilhoso que é o batismo com o Espírito Santo, que é para nós sermos testemunhas de Jesus. Então, fazer um trau. Queridos, recebendo, como eu disse mais uma vez, o Diácono Freire, falando sobre, como eu disse aqui no início, né, Freire, uma crise, né, que o nosso país está enfrentando em todos os aspectos, né, da vida, né, do cotidiano, e Deus nos chama a essa responsabilidade, né, para vivermos uma vida com propósito, como você falou no início aí das suas palavras, né, oficial do Exército, e tinha aquela correria do dia a dia, né, de qual dia que ia, qual dia que folgava, e fazer aquilo como de uma forma automática, né? Uma forma rotina, né, Auristela? Mas algo desceu ao seu coração, né? Mesmo já crente, né? Já, mesmo coordenador de jovem de setor, coordenei o setor 1, setor 6 por dois momentos. Acho que já estava como diácono já nesse período, mas eu lembro daquela passagem quando... Inventando uns projetos, um projeto chamado Restaurar, Secap e outras coisas assim. Mas assim, tudo que você faz, a gente fazia isso com muito amor, com muita simplicidade, você acompanhou isso, né? Claro. Graças a Deus o restaurante está completando aí 13 anos, 13 né? Paulinha tocou, outro jovem tocando, agora tá Kleber, todo animado lá, e eu feliz da vida, graças a Deus. Vou dar uma saudação aqui, pastor Manassés. Pastor Manassés, deu uma palavra na vigília, ou puxão de orelha, viu? Tem apoiado o projeto Restaurar ali, tem sido graças realmente a Deus. Uma bênção. Então, e aí você falou de uma crise que nós vivemos hoje nesse país. A gente tem uma crise política, a gente tem uma crise moral, a gente tem uma crise moral e ética, né? Uma crise financeira, que todos esses itens, na minha opinião, são consequências de uma crise muito maior, que é uma crise na família. Né? E nós temos hoje uma cultura dominante no Brasil, eu estou falando de cultura, são músicas, filmes, peças, etc., que ela é muito baixa, de baixo nível mesmo, né? É para destruir mesmo nossas crianças, nossos jovens. E aí não adianta só a gente ficar agora aqui reclamando, a gente tem que produzir uma cultura com os valores do reino, música, artes, pintura, outras coisas, a gente precisa produzir. E material para as redes sociais, né? Nós vamos chegar, isso é uma questão da mídia. E hoje a gente tem uma oportunidade, Alan, que até um pouco tempo atrás, para a gente falar, a gente tinha que vir para uma rádio, tinha que ir para uma TV, ou a gente só recebia. Hoje não, você tem um celular, né? Nesse momento eu estou gravando aqui o que eu estou falando, até para depois jogar isso como podcast, que é uma alternativa, para a gente mandar produtos como esse, que são... Aqui tem muita qualidade, que já desde de 1h da tarde, muita qualidade, muita informação que pode ajudar pessoas que nesse momento não estavam ouvindo a rádio, mas que se você joga isso como podcast, pode mudar a vida de outras pessoas, né? E aí eu falando de família, meu amigo trouxe uma água para mim, muito obrigado, meu amigo John. A família, e aí, Alan, quem pode curar a família? Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo? A igreja. Nós temos a verdade, nós podemos influenciar a nossa família influenciar outras famílias. Isso é a primeira área de influência da sociedade, começa pela família. Nós precisamos ter uma igreja que entenda esse propósito,
né? Numa igreja não é só que a gente faça cultos, não, nós vamos celebrar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas também ensinar. Por que isso aconteceu, Alan? Quando o povo sai do Egito. Quando Moisés tira o povo do Egito, você vai analisando toda a história, Moisés fala, olha, você quando for fazer suas necessidades, você tem que sair do arraial e precisa enterrar. Isso é ensinamento, vida em sociedade. Uma outra coisa, use balanças justas. Olha só, ensinando o povo, falando, você não pode roubar o seu vizinho. E aí, quando eu aprendi, eu era criança, acho que você também aprendeu, a gente é de uma geração que a linha era mais dura. Ó, isso aqui não é seu, você não pega. E se eu chegasse em casa com um brinquedo, se eu não explicasse como, era uma sua certa. Então eu aprendi muito certo, falei, opa, então bases familiares, né? Instrumentos. Outra coisa, a igreja, uma igreja que tem essa visão, igreja do grego ela significa eke, né, de eclésia, né, nossa amiga aqui até gosta desse termo, Jonathan, o eke de eclésia significa chamados, aliás, para fora, eclésia significa chamados, então a igreja ela é chamada para fora. Opa, hoje em dia a gente está muito dentro dos nossos templos. Como é que a gente está salgando lá fora? A minha leitura, Alan, e eu, longe de ser dono da verdade, Cristo é a verdade, né? Mas a leitura que eu faço é o seguinte, nós temos algumas pregações hoje, e eu visito muitas igrejas, não só aqui, mas fora do estado também. As nossas pregações são pregações que só a gente entende, mas são as pregações que a gente traz muito para a questão espiritual. Precisamos ter uma vida espiritual fervorosa, como já disse lá em Atos, né, que nós lemos aqui. Mas essa pregação ela tem que gerar consequências na segunda-feira, saindo da igreja. Como é que eu vou me importar no meu trabalho, na escola e etc, etc. Uma outra área que eu acho que a gente precisa influenciar, e eu estou trazendo aqui de forma muito rápida, por causa do tempo, né? E rádio a gente tem que ser rápido. A educação. Os missionários pioneiros, eles tinham essa visão de ensinar. William Kelvin, que foi o pai das missões modernas, quem estuda sobre missiologia precisa estudar o William Kelvin, e ele era um sapateiro, Alan, que sentiu o chamado de Deus, falou, vou fazer missões na Índia. Não é hoje em dia não que você pega um avião, você gasta um dia e meio para chegar lá. Na época ele era navio, era meses e meses, né? E ele foi, a igreja dele não entendia muito esse chamado, porque tinha uma questão política, a Índia era colônia da Inglaterra e eles não queriam interferir nessa questão cultural. Falaram, não, mas eu vou. E William Kelvin foi o homem que mais construiu escolas naquele país. Ele construiu, inclusive, escolas para mulheres que, na época, não tinham direito ao acesso à educação. E quando ele morreu no país hindu, o país decretou luto de 7 dias. Nós perdemos um grande homem para esse país, um sapateiro, um homem simples, mas cheio do poder de Deus, foi para lá, fez a diferença. E hoje, nas escolas da Índia, eles estudam a questão sobre botânica, biologia, livros que William Carroll escreveu. Então você tem uma pessoa que influenciou a educação e continua influenciando a educação naquele país. Então, não é que ele deixou de ser cheio do poder de Deus, não. O legado dele, há mais de 200 anos, continua até hoje naquele país. Né? Então, a educação é isso. Nós temos algumas igrejas que têm essa visão muito grande. Permitiu ela aprender aqui para levar a palavra de Deus para as crianças, mas também para os adultos. Isso é tão transformador. A educação, ela muda vidas. A minha vida, eu venho de família pobre, não dá para contar aqui, mas a educação transformou a minha vida no sentido de me dar a oportunidade de acessar alguns espaços. Dignidade, né? Dignidade humana, não etc. estamos falando nem de dinheiro aqui, não é? Mas a gente tem outras informações, Alan. As principais universidades do mundo, algumas delas que eu gostaria de pelo menos conhecer, né? Harvard, Oxford, a Universidade Livre de Amsterdã, a Universidade de Paris, Bolonha, tantas outras foram fundadas por cristãos que entenderam o seguinte: a gente precisa de advogado, precisa de dentista, precisa de todos os tipos de profissionais, engenheiro, contador, todos eles com a cosmovisão cristã, uma forma de enxergar o mundo cristão. Eu tenho dito por aí que eu não sou contador, eu não sou hoje assessor parlamentar, não. Eu estou lá como missionário, sendo sal e luz no ambiente que eu estou. Então, eu não estou ali apenas pelo dinheiro, eu já trabalhei muito pelo dinheiro. Como eu já disse, já tive salário bons, eu já fiz sacrifícios familiares por causa do salário, né? Porque eu não tinha essa visão que eu era um missionário onde eu estou, né? Então a educação é uma dessas formas. Eu estou correndo aqui para ver se a gente consegue falar. Mídia. Às vezes um missionário disfarçado de advogado, né, Fred? Justo. Um missionário disfarçado aí de quem trabalha com redes sociais, né, com mídias, um missionário disfarçado de técnico de eletrônica, né? Eu estava dizendo para um colega meu que está terminando medicina esse ano, e eu disse para ele, falou, olha, Igor, você não será um médico. Não, você ali é um missionário que usa a medicina para alcançar vidas. Quando a gente passa a ter esse propósito, que o que eu faço é para a glória de Deus,
muda a nossa forma de fazer. Eu vou ter muito mais alegria de fazer aquilo. Eu vou ter muito mais dedicação e saber que o que eu faço está, de certa forma, impactando pessoas, que é levando o amor de Cristo através dessa função. Uma área hoje carente, muito carente, Alan, que você tocou aí, eu meio que cortei você porque estava na ordem, é a questão da mídia, da internet. Hoje todos nós geramos conteúdos. Onde eu passo, eu vou influenciando. Eu falo, você precisa ser influenciador digital, você precisa ser influenciador digital, porque os influenciadores de hoje, boa parte deles, os maiores, não conhecem a verdade como nós conhecemos. E aí eles influenciam a partir da vida deles, a partir daqueles que ele entende que tem que fazer. Nada contra isso, e a gente precisa mais, essas pessoas precisam orar para elas se converterem. Mas por que nós não estamos lá nesse ambiente? Porque a gente não está ocupando esses espaços. Então, hoje, a gente precisa se orientar para isso. O público que o DEJAD atende, que são os jovens, adolescentes, estão totalmente conectados. Eles saem da igreja e já saem aqui vendo o YouTube, vendo o Instagram, vendo não sei o quê. A gente precisa estar nesse lugar e estar lá com qualidade. Nós temos uma ONG no Brasil, chamada Christian Vision, que ela é inglesa. Eles querem alcançar 1 bilhão de pessoas, levando a palavra de Deus para 1 bilhão de pessoas, fazendo isso como? Pela internet. Alguém por aí já deve conhecer o aplicativo chamado Yes, He Is, que é Sim, Ele É. Eles gastam milhões por ano para produzir vídeo, cada vídeo na faixa de 20 mil reais. Produto de qualidade, visão de reino, para alcançar pessoas onde eles nem imaginam. Porque eles não estão preocupados com instituição, não. Eles estão preocupados em levar o evangelho, levar a verdade que é Cristo e alcançar pessoas que estão aí vulneráveis. Eu vi nosso irmão Gleb citando o jovem que infelizmente perdeu a vida quinta-feira, que eu acompanhei aquilo ali, falei, meu Deus do céu, um cara jovem. E a gente precisa encontrar essas pessoas e elas estão aqui na internet. A gente pode encontrá-las. Correndo mais uma vez, a gente não precisa de internet para a igreja, a gente precisa de uma igreja que ocupa espaço na internet. Artes. O cristianismo já influenciou a arte durante muito tempo. Só que em algum momento, ali pela Revolução Francesa, a gente começou a separar as coisas. Falar, não, peraí. A arte é uma coisa... Não. Deus, ele é um artista no sentido de criar coisas. Ele criou o mundo do nada. É o maior artista que você pode imaginar. Olha essas belezas naturais. A gente mora no paraíso, que é o Rio Grande do Norte. Quantos outros paraísos tem pelo mundo afora? A criação de Deus. Então, sim, a gente tem que criar também. Tem gente que tem talento para isso, criando arte, música, poesia, escrever. A gente precisa entender que tem pessoas certas para cada vocação. Eu só preciso entender qual é o meu chamado nesse aspecto. A gente tem um exemplo disso, são os irmãos Derek, né, que é o pessoal que criou o Desafiando o Gigante, tem um filme que vai sair agora, Mais do que Vencedores, eles estão falando de Deus através do cinema, num local onde só tem filme, boa parte dos filmes são de violência, tem coisas, conteúdo para adulto e outras coisas assim, a gente precisa levar para lá também uma mensagem poderosa que transforma a vida, transforma as cidades, transforma o mundo. Preciso acreditar. Lembrei agora do pastor Luaran, Imperatriz, Maranhão, né, também cineasta, vamos dizer assim, da nossa casa publicadora, né? Olha aí, então a gente precisa cada vez mais. E hoje em dia, produzir um filme não precisa de milhões como precisava antigamente, né? Com um celular bom, com a captura de um áudio legal, você pode incentivar isso, né? Que a gente possa produzir material também nesse sentido. Muito bem, meus irmãos, 2 horas da tarde, 52 minutos em Natal. Você está na audiência da sua Rádio Nordeste Evangélica, programa Conexão Jovem, nesse sábado todo especial, dia 16 de novembro de 2019. Recebendo aqui, compondo a mesa hoje, querido Tiago, né, pregador, ali do setor 14, Nova Natal, Diácono Freire, falando sobre propósito, vida, fé com inteligência, é assim, Freire? Propósito. Também, né? O título desse estudo que eu estou fazendo, baseado no fundador da Jocum, nosso querido irmão, é as 7 áreas de influência da sociedade, e a gente fala sobre isso 1h30, como a igreja pode influenciar cada área dessa. Eu estou aqui correndo de forma... Né? Querido Jonatas, secretário do nosso DEJAD, a Auristela conosco aqui, âncora do programa. Ela disse que eu e Anderson é o âncora, mas eu acho que... Eu sou auxiliar, ele é o âncora. Querido Gleidson também, né? Louvando a Deus aqui, realmente é uma alegria, é muito bom estar com vocês aqui. Vamos ouvir mais um pouquinho o Diácono Freire falando sobre... Já estou terminando, eu vou falar de 2 temas rapidamente, que um é negócios, e aí nós falamos isso aqui sobre você é um empresário, tem países que não aceitam, eu estou dando um exemplo mais prático, não aceitam missionários, não, a gente não quer nada a ver com cristianismo.
A China é um país que reluta bastante, mas a China está de portas abertas para quem quer empreender lá. Na verdade, eles dão até financiam isso. Eu já vi testemunhos, eu tenho um livro que é Fé no Trabalho, de empresas que vão para países como Índia, países que perseguem o cristianismo, mas eles chegam lá, não sou missionário, eu sou um empresário. Vão lá, montam uma empresa e toca a empresa dele, mas a empresa dele é uma base missionária. Eles contratam cristãos e lá essas pessoas conseguem, de alguma forma, furar esse bloqueio ao cristianismo e falam de pessoas. Então, a gente precisa entender que os nossos negócios também são para a glória de Deus. E aí, quando eu tenho um negócio, eu tenho que ser justo com os meus funcionários, justo na questão do preço, justo também na questão do salário. Porque o que Deus vai nos cobrar é se os nossos atos são justos. Inclusive, Apocalipse, para a gente não esquecer da Bíblia, né? Apocalipse, eu acho que é 20, deixa eu ver aqui, 19, versículo 7 e 8, que fala da hora que a noiva vai subir, e aí, com aquela glória, a roupa de linho branco, fino, aquela coisa mais linda. E aí o próprio versículo 8 diz, olha, o linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então, atos que começou lá no livro de Atos, continua com a nossa vida, são atos de justiça. Então, tudo que eu faço tem que ser baseado nisso também. Correndo na última área, não tão menos importante, na verdade eu acho que é uma das mais necessárias hoje em dia também, é a questão de governo. E aí é um tema que eu ouvi durante muita minha vida, fala, cristianismo político não tem nada a ver. Spurgeon disse que isso é a coisa mais tola que ele já ouviu, porque isso favorece os ladrões na política e os hipócritas nos públicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então o governo foi instituído por Deus. Quando o povo sai do Egito, Moisés era o líder, lá no versículo, lá em Números 13 até o 15, Moisés escolhe lá 12 espias. Eu sei muito bem que isso é uma estratégia militar, vai lá fazer o reconhecimento na terra, ver se a terra é boa, se manda leite e mel realmente, como é que é o povo, se é fraco ou forte, como é que é a cidade, tal. Voltam os 12, 10 diz assim, Alain, nós não vamos entrar lá, Alain. Tudo que você falou é verdade, a terra é boa, manda leite e mel, tal, mas lá tem cidades fortificadas, tem um povo forte e tem descendentes de Enoques que são gigantes. Não vamos para lá não, nós somos escravos. Vamos entrar nada. E aí eu vejo aqui a democracia acontecendo, porque a democracia é o poder do povo. O povo não quis entrar e eles não entraram. Isso é política. Logicamente, teve uma consequência em cima daí. Acima de 20 anos, todo mundo morreu no deserto e eles continuaram mais 38 anos. Mas isso é política. Deus respeita a vontade do povo. Mais da frente, quando o povo está cansado lá de juízes, porque os filhos de Samuel eram corruptos e amantes do dinheiro, está na Bíblia. Aí o povo fala, nós queremos um rei. Isso é política. E aí Samuel vai orar, Deus chateado, triste, aí Deus fala com Samuel, Samuel, não se preocupe, eles rejeitaram a mim. Deu um rei a eles. Eles ungem Saul. Mais à frente, eu falo tudo isso mostrando na Bíblia e tal, mais à frente, Saul só assume o reinado quando o povo aclama. O mesmo acontece com Davi. Davi é ungido jovem, vai para o palácio, e Davi era um jovem que tinha currículo, né? Porque ele só foi para o palácio porque ele era currículo. Entre eles, no currículo dele está um jovem cheio do poder de Deus. Mas ele tocava muito bem também. E ele só foi por causa disso. E aí passa toda-se uma história, Saul morre, Isbosete assume a parte do reinado do norte, tem toda aquela confusão, e Davi só assume o reinado quando todos os líderes das tribos de Israel vai para onde ele está, em Hebron, e lá clama ele rei. Então, a gente vê princípios de democracia na Bíblia, onde o povo tinha muito poder nesse sentido. E aí, quando hoje nós temos o poder de escolher, nós temos que escolher pessoas que também têm critério para isso. Como escolher pessoas? Nós vemos lá o exemplo disso quando Jetro fala com Moisés, fala, você precisa escolher alguém para dividir a sua carga. E aí Moisés chama lá os líderes e fala, a gente precisa de alguém que tenha boa reputação, que seja sábio, seja temente a Deus. Então tem toda uma orientação nesse sentido, o tempo já está se indo, mas nós precisamos ser missionário em todas as áreas da sociedade, na política, nos negócios, na família, tá cortando aqui, na educação, nas artes e na mídia. Precisamos ser igreja, uma igreja que usa o poder de Deus que nós temos para transformar, para impactar outras vidas. Muito bem, meus irmãos, 2 horas da tarde, 58 minutos em Natal, minutos finais do programa Conexão Jovem, mas ainda dá tempo de agradecer, né, Auristela? Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que puderam chegar aqui hoje, querido Tiago, nos trouxe a palavra de Deus, querido Gleidson, ministrando aqui o louvor, cantando, combinar outras vezes para o querido Gleidson chegar aqui
para continuarmos adorando a Deus. Jonatas, agradecimentos aí. Muito obrigado, Alan, pela oportunidade. E lembrando, você jovem que está na audiência do programa Conexão Jovem, se você quer participar do Congresso Geral, não deixe de fazer sua inscrição, djadrn.com.br. Querido Freire também. Freire, eu observo que Deus nos faz promessas, né? Que vai nos dar um emprego, vai nos dar uma família, mas o que é que nós vamos fazer com esse emprego, com a nossa família, com os nossos bens? Eu oro para que Deus me dê uma moto, mas o que é que você vai fazer com essa moto? Abençoado. O que é que você vai fazer com esse carro? Mas eu almejo um salário de 10 mil reais. Mas o que é que você vai fazer com esses 10 mil reais? Que você faça isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós somos chamados para vivermos em comunidade, né? Então isso é muito claro em Israel. Viver um ajudando o outro. Deus, nas suas leis, eu também falo isso, fala, olha, você precisa socorrer os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, de ajudar os mais fracos. Então, quando você pedir um salário de 10 mil reais, você fala assim, eu quero um salário de 10 mil reais para me ajudar aqueles que precisam. Eu não tenho dúvida que você vai receber isso. Vai receber. Queridos, eu quero agradecer, Alan, primeiro, pelo espaço que você nos abriu aqui. Isso para a gente é muito bom. A gente precisa influenciar essa nova geração que tá surgindo, que eles possam ter mais prazer de buscar a Deus. E como, para dar exemplo do que eu estou falando aqui hoje, que a gente precisa impactar, nós vamos produzir uma série para a internet sobre o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas áreas. Nós vamos para a Bíblia. O maior mapa da vida real é a Bíblia. Né? A Bíblia não é um livro espiritual, não é um livro de verdades para a vida da gente, né? Para a gente chegar na glória caminhando aqui na Terra, né? Que são nossos atos de justiça. Então, nos procura lá no @Cidadão Freire, lá no Instagram, YouTube. Nós vamos produzir vídeos para cá. Está aqui o cara que vai me ajudar aqui, Jonathan Campo, que ele entra nessa área técnica. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Vou mandar um abraço para minha esposa, meu filhão, e para Fred, né, meu amigão. Deus abençoe. Muito bem, queridos, na audiência do nosso programa, lá em Equador, viu, Freire? Mas não é Equador país, não, é Equador cidade. Rapaz, tem uns amigos lá em Equador, lá, graças a Deus. Querido Kinei, na audiência, mandou um abraço para mim e para você. Deus abençoe, Kinei. Para nós que fazemos o programa Conexão Jovem. Deus te abençoe. Pastor Manassés Soares. Realmente a gente falou bem aqui. Pastor Manassés, Deus abençoe. Falamos aqui um pouquinho a respeito do restaurar, né? Esse apoio que o pastor Manassés, toda a liderança do setor 6 tem dado esse projeto, que é do setor 6, não é? Deus continue abençoando vocês de uma forma toda especial. Estela? Também tem irmãos na Bahia, né? No estado da Bahia, ouvindo a nossa programação. Que Deus abençoe a todos vocês. São 15 horas e 1 minuto, Alan. Muito bem, queridos, mas Karen Albuquerque entrou aí. Entrou no finalzinho do programa. Deus abençoe vocês grandemente. Queridos, como eu costumo dizer, olha, um final de semana produtivo na obra de Deus. A paz do Senhor. Tá bom?